Bom, para a gente então avançar aqui na nossa pauta, para a gente caminhar aqui no Arquibancada, nos nossos temas, bora falar de Marcos Antônio, Giovanni Chacon. Porque você é um cara que eu sei que você gosta de Marcos Antônio. Quem não gosta do futebol de Marcos Antônio, né? Mas ontem me veio esse questionamento, e acho que é questionamento geral do torcedor. A gente lembra que no ano passado, contra a LDU, São Paulo não teve Marcos Antônio e foi um desastre no meio de campo do São Paulo. Né? Não conseguiu jogar. Ainda esse ano tem Danielzinho, que corre pra caramba no meio campo, consegue trazer intensidade. Ontem o São Paulo estava com o meio esburacado, espaçado, jogou o Pablo Maia, a gente vai falar do Maia também. Quando entrou o Marcos Antônio, entrou ele, Lucas Moura e Luciano. O Lucas Moura entrou bem, a gente vai falar também. Mas o Marcos Antônio, ele entra entre a zaga e o jogo começa a fluir para o São Paulo. Com 2, 3 toques, ele consegue fazer o São Paulo correr. Existe um temor da sua parte, Chacon, que a gente esteja indo para mais uma temporada em que o São Paulo é dependente do Marcos Antônio para sua forma de jogar? E se sim, qual seria a solução? Tem que ir no mercado? Dá para achar uma solução caseira? Qual seria a saída aí da situação do Marcos Antônio? Ah, sim. Eu venho, inclusive, batendo nessa tecla, né? Nas últimas edições do Debate em Três Cores, eu falo que São Paulo tinha adquirido uma dependência do Marcos Antônio para o meio-campo fluir, né? E isso me preocupa bastante, não só por uma saída do Marcos Antônio, que eu, nesse momento eu vejo como difícil, mas também para no momento que não puder contar com ele, seja por uma batendo na madeira sempre, uma eventual lesão, ou ele tomou um terceiro amarelo, o Crespo tem que ter a carta na manga para poder fazer com que o time continue jogando normalmente sem ele, né? Porque ele é um jogador que agrega muito, mas ele não pode ser o coração do time. Ninguém pode ser o coração do time. O conjunto tem que ser o coração do time. A engrenagem funcionando tem que ser o coração. Porque se você tira o cara que é o coração, o time morre. É simples, né? Me parece uma coisa simples. Não consigo viver sem o meu coração batendo. Então, se sai o jogador que é o coração, o time vai morrer. Não foi exatamente o que aconteceu, mas eu senti um São Paulo pior em campo do que foi no Morumbi. Normal, jogo fora de casa, é um clássico, outra pegada, é Brasileirão também, tudo isso conta, bacana, nova formação aí do Santos para a partida, beleza. Mas o ponto eu acho que o São Paulo poderia ter feito mais mesmo sem o Marcos Antônio, e aí isso passa pelo treinador. Ao mesmo tempo, eu acho que o Crespo escolheu muito bem na dosagem. Porque a saída do Marcos Antônio é por uma questão de rodagem, de dosagem. Eu sinto que o São Paulo está indo para um caminho assim. Faltam 2 rodadas do Campeonato Paulista. Com a vitória no Clássico, a gente já adiantou bem eliminar as chances de queda no Paulistão. Fica mais difícil, né, que isso aconteça. Precisa aí de uma combinação de resultados muito grande para o São Paulo acabar sendo rebaixado. 2 derrotas, né, basicamente, porque precisa Noroeste ganhar do Santos na próxima rodada e o Santos ganhar a última rodada e o São Paulo ser derrotado nos 2 jogos. Já está bem encaminhada a não queda do São Paulo. Mas aí começa a ser outro pensamento. Vamos buscar uma classificação. Então eu sinto que o começo de temporada do Brasileirão dá para fazer esse tipo de mescla, pensando em usar talvez uma força máxima no Paulistão, que eu discordaria. Eu acho que tem que continuar dando rodagem. Mas o Crespo não está mexendo na estrutura do time e está tirando uma ou outra peça para dosar essa minutagem. E eu acho que ele faz muito certo. Ah, mas colocou o Pablo Maia, que está sem condição há muito tempo. Sim, vai ter que colocar alguém. Se não é o Pablo Maia, é o Negruti. Se não é o Negruti, é o Luan. E por aí vai. Então, assim, eu acho que as escolhas do Crespo foram até certas. Não vejo com maus olhos um empate fora de casa num clássico no Campeonato Brasileiro. Acho que, por pontuação, acho que isso é válido, que não dá para você perder os pontos em casa contra equipes mais fracas, que estava acontecendo principalmente na temporada passada. E sobre o Marcos Antônio, eu espero que não fique dependente, mas nesse momento eu vejo uma tendência a ser dependente do Marcos Antônio, sim. O Gabriel. Diga.
E o Crespo, vamos ser justos, né? O Crespo foi bem ontem, cara. A gente tem criticado ele quando ele faz algumas modificações, mas ele foi bem ontem. Ele volta com o mesmo time, toma o gol ali no último lance praticamente, volta com o mesmo time, com a mesma estrutura tática, e com 15 minutos ele muda. Coisa que, sinceramente, eu estava com dúvida. O que ele fez no Morumbi, o Santos já estava com um jogador a menos e tal, a necessidade da vitória fez ele ter aquela atitude. Eu, sinceramente, tinha dúvida se ele fosse que ele mudaria a estrutura. Ele tirou o Alan, que já tinha cartão, o Alan Franco tinha cartão, mudou a estrutura ali e, porra, ele foi bem. Colocou o Luciano, né? Colocou o Luciano, o Lucas e o Marcos Antônio junto, então ele botou o time mais para frente, avançou ali as peças, colocou o bloco lá para frente, então ele, né, nesse sentido, ele foi bem, a gente tem que ser justo de avaliar. Vem sendo uma sequência, né, Renan? Ele tem feito isso. E é isso que a gente estava pedindo dele nos primeiros jogos. Pô, não morre com o sistema de 3 zagueiros. Você pode tirar um zagueiro, fazer uma linha de 4 defensores, colocar um cara mais para frente, dependendo da leitura do jogo. E eu acho que o Crespo está se acertando a isso. A gente fazia as críticas e a gente elogia. O nosso papel é esse, não é má vontade com ninguém. Ainda em cima dessa pauta do meio de campo, a gente vai falar aí de outros jogadores também, mas queria puxar aqui o tema Pedro Ferreira, porque eu comentei ontem também, e vai em cima daquela pergunta que eu fiz do Marcos Antônio, Luan. Luan não, Renan. Para você, Renan, o Marcos Antônio, com essa ausência dele, que vai ser algo natural, você acha que o Pedro Ferreira pode ser o cara que vai suprir essa ausência, essa característica? Tem até um superchat do Marcão, onde ele fala que está explícita a dependência do Marcos Antônio jogar. O São Paulo tem uma questão aí para o Crespo arrumar, forma de jogar contra times mais fracos, mais fechados. Cara, não tem no Marcos Antônio ali para ser esse cara criativo. O Pedro Ferreira vale uma lembrança, né? Ele passou a ser 10 no 20 na última temporada. Antes ele era camisa 8, ele era segundo volante, que é a função que o Marcos Antônio joga. Eu acho que é assim muito, muito ruim também colocar o mundo nas costas do garoto e joga aí. Mas assim, ele é muito talentoso. Ele acha passe que é acima da média, muitas vezes, né? Isso na base e foi no time profissional também. Na única chance que ele teve de jogar mais, ele achou um passe para o Caleri. É um jogador que eu acho que poderia sim vir a ser aí mais utilizado, Renan. Eu acho que ele tinha que ter mais oportunidade também. Claro, o Crespo trabalha com ele todo dia, treina ele todo dia, vê muito melhor que nós as características. A gente vê a característica do cara no dia do jogo, especificamente dele, a gente viu só na base. No profissional, em um toque, ele fez um negócio que até assusta, né? Pô, peraí, é completamente diferente. Para isso, eu acho que esses jogos servem como oportunidade para eles. Eu vejo, né, características diferentes entre o Marcos Antônio e ele. Marcos Antônio, o cara que vai buscar a bola no pé e pique, vai e vem, toca a bola, quebra a linha. Ele é um jogador que eu vejo ele mais avançado até do que o Marcos Antônio. Eu não vejo o Pedro Ferreira indo buscar a bola no pé do zagueiro como o Marcos Antônio faz e faz muito bem. A questão essa daí é a movimentação. Quais são os outros 2 companheiros para jogar com o Pedro Ferreira? Para dar uma liberdade para ele. Eu já colocaria um primeiro volante, né? Os outros 3, quando joga Marcos Antônio, Bobadilha e Danielzinho, são características muito parecidas, principalmente Danielzinho e Marcos Antônio. Na composição com Pedro Ferreira, eu colocaria um primeiro volante para jogar ali. Um segundo, um primeiro e ele, dando liberdade para ele de meia, liberdade criativa. E é importante que o jogador, o jovem, quando entra no time, ele tenha essa liberdade, essa pouca pressão. Ô, amigão, você é o 10 hoje, você vai ter que colocar o Caleri 3 vezes na cara. Não, bota o menino para jogar. O importante nessa ascensão dos meninos, nesse primeiro momento, é não jogar só com time reserva, né? É ter ali do lado dele o Danielzinho, o Bobadilha. Porque você só consegue testar o real nível dessa molecada se estiverem jogando com os cobra. Perfeitamente. O Luciano, ele pifando o Luciano. Não colocando só o time reserva, porque daí complica um pouco o trabalho do menino. Você colocando ele ali com os titulares. Mas eu acho que é o que eu falo sempre, né, Gabriel? Se você não conseguir testar contra o Primavera, você não vai testar contra o Grêmio, né? Se você não colocar contra a Ponte, vai ser mais difícil você colocar num clássico, num jogo importante de Campeonato Brasileiro.
Então, eu vejo o jogo contra o Primavera e a Ponte uma grande chance de você dar oportunidade para o Pedro Ferreira, para o Luan, que o Luan entrou alguns minutos ontem, e eu vi o Luan. Você estava lá no estádio, né? O Chacon estava lá também, na Vila ou não? Não estava, infelizmente. Mas eu vi ele, pelo menos ali, pelo monitor, pela televisão, ele informa. O Luan estava em forma. O Luan tem uma estrutura de um cara muito forte, né? Ele é largo, né? Mas eu vi ele em forma, vi ele com boa desenvoltura, precisa de ritmo de jogo, precisa estar dentro do campo. Vejo uma boa oportunidade também. O Pablo já jogou bastante. Tá ainda numa fase, né? Não tá rendendo o que a gente já viu ele render. Pô, por que não dá uma... O que custa dar uma oportunidade pro Luan? Né? Iniciar um jogo contra o Primavera ou contra a Ponte, né? Coloca ali mais ele, mais o Bobadilha, mais o... Não sei, cara. É oportunidades que você só vai conseguir, Gabriel, nesses jogos. O jogo contra o Grêmio enfiou 5 no Botafogo ontem. É um time ainda muito vulnerável, mas tem um poder ofensivo muito grande. Aquele O Carlos Vinícius, né? Carlos Vinícius. O cara é embaçado, mano. Ele faz gol, hein? Ali tem um... E ele já fez contra o São Paulo ano passado, né? Então, cara, é a chance de dar oportunidade, Gabriel. Essa é a minha visão, cara.